Boa noite a todos. Sou o Thiago Nogueira, sou o coordenador aqui da área de fotografia contemporânea do IMS e também o editor da revista Zoom. É uma honra começar essa conversa e fazer o lançamento dessa edição com presença tão ilustre aqui com a gente e com o acompanhamento aí de todos vocês. Essa conversa ela tem previsão de durar mais ou menos uma hora e pouco. A gente vai fazer, quebrar um pouco o gelo, conversar um pouco com a Zahri aqui, mas a ideia também é que vocês participem. A gente tem esse cenário aqui meio MTV, como a gente estava começando. Então, vocês se sintam à vontade para interagir. A gente só vai ter que circular o microfone. A ideia é que seja aqui uma conversa coletiva para aproveitar. Eu acho que a chance de falar com o Zahri, que deu uma pausa aí na gravação da novela, veio voando aqui para São Paulo para poder comemorar com a gente essa edição da revista. Eu queria agradecer muito aqui a equipe do MS pela organização desse evento. Tem muita gente envolvida para conseguir fazer essa viagem acontecer, toda a equipe de planejamento, da Joana, Ariadne, Maria Clara, Laís, a turma da Zoom também que está aí trabalhando. Queria agradecer muito as nossas intérpretes de Libras aqui, Vânia Santiago e Kélia Tadini, que vão nos ajudar a transformar essa conversa numa conversa mais acessível. Queria dizer, então, que a revista também, que está sendo lançada hoje, Zoom 26, ela está à venda na Livraria Travessa. A gente não tem a venda aqui no evento, mas quem se interessar aí pelo trabalho pode comprar a revista na Livraria Travessa. E queria, antes de começar, a gente vai passar um breve curta da Zahri, chamado Caraí. E antes de começar, eu vou ler só rapidamente a biografia. Não sei se todo mundo conhece a Zahri. Hoje em dia está com uma super exposição aí em várias mídias. É uma personalidade já bastante pública, mas acho que é interessante também ver a dimensão e a complexidade da trajetória dela, das formas de atuação dela em várias mídias. Às vezes a gente conhece ela em um canal e não sabe que ela trabalha também em outros canais. Então, Zahri Tenterrar nasceu em 1989 na aldeia Colônia, na terra indígena Canabrava, no Maranhão. Ela é falante da língua Zeng-Eté, é atriz, diretora, roteirista, artista, ativista indígena. Teve um papel muito importante na ocupação da aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro. Foi a primeira atriz indígena indicada e premiada pelo Prêmio Shell, com a atuação brilhante na peça autobiográfica Aziraí. É criadora dos filmes Aiku Echakwi, Caraiva Aewa, Ureipi. Desculpa aqui a pronúncia, a Zahri vai poder me corrigir e ensinar um pouco para a gente, de Zeng-Eté. E, enfim, teve trabalhos de arte expostos em museus muito importantes, Teve os seus vídeos mostrados no New Museum, no MASP aqui em São Paulo, no Mar do Rio. Ela teve agora na Bienal de Veneza também. Como atriz, ela trabalhou na série Dois Irmãos, na série O Sono do Homem Branco, protagonizou Cidade Invisível. No cinema fez O Irá, A Retomada da Floresta, Zahri, Uma Fábula do Maracanã e Não Devore Meu Coração, com direção de Felipe Bragança, com quem, aliás, ela está desenvolvendo um novo projeto, que é uma adaptação de Macunaíma. E na Rede Globo agora recentemente apresentou Falas da Terra, também acho que uma oportunidade muito grande de conhecer e de divulgar em TV aberta todas as questões, conflitos, a beleza, a complexidade que está ligada aos povos originários do país. E atualmente está no elenco da novela Rancho Fundo, E é de lá que ela veio para nos dar para conversar com a gente aqui um pouco sobre a revista. Queria apresentar também aqui na mesa Rony Maltz, que é o editor assistente da Zoom, e que vai fazer só uma breve, antes de a gente passar o filmezinho da Zahri, é um curta de 3 minutos, vai fazer aqui uma fala um pouco para apresentar a revista. Boa noite a todos, é isso, eu sou o Rony, editor assistente da Zoom. É muito prazer estar aqui com todos vocês. Eu acho, Thiago, que a gente pode, talvez, eu vou muito rapidamente ler o sumário da edição atual, e aí você pode ir mostrando os abres, Só porque acho que eu não vou conseguir segurar o microfone e a revista ao mesmo tempo. Momento merchan. Momento merchan. E vou aproveitar e passar a revista também para vocês verem com calma. Pode ir passando aí ao longo do evento todo, não tem pressa. Vou começar por aqui.
Enfim, nessa edição a gente tem essa capa, que na verdade é a capa e quarta capa, né, quase um díptico da Maria Madalena Campos Pons, né, uma artista cubana incrível. A gente tem um abre da revista do Ayrson Heráclito, uma série chamada D&D, na verdade, uma série de trabalhos em torno do trabalho do Ayrson com o D&D. Seguindo, a gente tem Sob Sol Negro, que é uma série de fotografias também super importantes da década de 90, da Milagros de la Torre, com um texto da Natália Masluf. Boa. Aí, seguindo, temos nosso destaque aqui no lançamento, Zahri Enterrar, com um texto da Renata Tupinambá, chamado Máquinas Ancestrais. Eu acho que ao longo da conversa vai ficar claro um pouco melhor esse conceito de máquinas ancestrais, né, que é interessantíssimo. Seguindo, a gente teve o Abre com o Ayrson, a gente tem também uma matéria um pouco mais profunda sobre o trabalho do Ayrson, feita pela Amanda Bonan, chamada A Perspectiva Iorubá. Seguindo, temos a publicação inédita no Brasil, na verdade, de um texto da Annie Ernaux com o Marc Marie, chamado O Uso da Foto, a partir de uma tradução inédita em português de um livro da Annie Ernaux, chamada L'usage de la photo. É uma matéria em que a Annie efetivamente fotografa, né? Então, daí a pertinência dela estar numa revista de fotografia contemporânea como a Zoom. É muito interessante. Seguindo, a gente tem uma série já clássica da Rosa Gauditano chamada Estética Sapatão. É o título do texto da Miri Lacombe, que escreveu sobre esse trabalho importantíssimo da Rosa, com mulheres lésbicas no Ferros Bar. Seguindo, temos o texto da nossa capa da edição, né, Maria Madalena Campos Pons, com texto da curadora Odete Casamaior Cisneros, chamado Quilombagem, Ancestralidade e Comunhão, destrinchando toda a obra da Maria Madalena. A gente tem um arco bastante completo da obra dela na revista. Seguindo, a gente tem uma matéria chamada O Álbum, a partir de uma série do Sami Balogi, um artista congolês, com um texto incrível da Sandrine Collard, em que ela relaciona o papel no colonialismo da fotografia com as armas, né? Ela relaciona a objetiva, né, a própria tecnologia fotográfica com a tecnologia das armas de fogo. Seguindo, a gente tem, inclusive, comemorando a efeméride quer dizer, não comemorando, né, mas relembrando uma efeméride importante do golpe no Chile, né, do ditador Augusto Pinochet, uma matéria da artista Lotte Rosenfeld, com texto da Alexia Talla, uma curadora também chilena. Então, uma artista de performance super importante, chilena, que a gente achou fundamental dar nesse momento. E, fechando a edição, A Beleza é um Portal, que reúne textos e imagens do Luiz Erbini. Luiz Erbini, um famoso pintor brasileiro. Na revista você não vai encontrar as pinturas dele, mas vai encontrar fotografias em que ele se baseou para fazer diversas das suas obras mais famosas, e os textos são também do próprio Zerbini, a partir de ensaios, notas, rascunhos que ele foi acumulando ao longo da carreira e que, inclusive, a gente está adiantando, vão ser lançados em um livro, provavelmente ainda esse ano. Acho que um breve resuminho da Zoom, também para dar um teaser para vocês, né? Como o Thiago falou, a Zoom vai estar disponível ali no 5º andar. Exclusivamente, a travessa vai estar funcionando um pouco além do tempo para poder que vocês possam passar lá depois da conversa, quem quiser. Tá? Zahri, muito obrigado por estar aqui, mais uma vez. E vamos seguir agora com Carai, Os Civilizados. Caraiu Aewa. Obrigado. Então, para dar início à conversa aqui, eu queria convidar aqui a Zahri a pegar o microfone e talvez te perguntar, pegando o gancho ali no seu filme, né, você fala como será o mundo daqui a 20 anos, se você pudesse nos contar um pouco quem era Zahri 20 anos atrás, para a gente entender um pouco a sua origem, de onde você veio, como é que foi a trajetória que te levou a chegar nesse lugar que você está hoje, né, no centro com tanta visibilidade, na arte, no cinema, na televisão.
Eu acho que a história do seu passado ela é importante para a gente entender quem você é hoje. Se você puder contar um pouco para a gente. 20 anos atrás eu tinha 14 anos, eu ia fazer 15 por aí. E com essa idade, eu era uma menina sem muitos sonhos. Não era uma pessoa que sonhava muito. Talvez eu tivesse desejos, anseios, vontade de sobreviver nessa vida, mas eu eu posso dizer que eu não tinha muitos sonhos, porque eu estava muito presente, vivendo o meu presente. Eu não tinha tanta ansiedade que eu tenho hoje. E parece que o sonho é uma coisa muito daqui da cidade. A gente sonhar com o futuro me parece ser uma coisa muito dessa civilização robotizada, dessa civilização que nos tornamos, né? Então, eu posso dizer isso. A Zahid, 20 anos atrás, era uma adolescente que sequer sonhava ou pensava em ser artista visual, em ser atriz, em ser escritora, em ser... Enfim, em ser qualquer coisa que eu tenha me tornado hoje, né? Mas eu já era tudo isso também. Eu só desenvolvi e adaptei para eu poder me encaixar dentro dessa outra civilização. Então, esse trabalho é muito sobre o que eu vejo do que é essa civilização, porque tem uma ideia de que, né, é como se os indígenas não tivessem desenvolvido habilidades suficientes, talvez não se refinaram tanto, talvez não sabem falar tão bem. E eu passei por vários processos isso, desde o início da minha trajetória, da minha carreira, quando eu chego na cidade grande, que eu começo a frequentar os lugares, eu me via muito nesse lugar de um bicho, um animal selvagem que não sabia se expressar. Eu lembro de muitas vezes de alguém pedir para eu falar e eu começar a chorar, porque eu não sabia como falar, eu não sabia como me expressar. Então, quando eu aprendo a falar aqui, como eu estou falando aqui agora, eu aprendo muito questionando a forma de como a gente quer que a outra pessoa se expresse com a gente, né? Então, os meus trabalhos é muito sobre isso também, né? O que é ser civilizado? É quase que como se nós, indígenas, não fôssemos uma civilização. É como se nós não fôssemos civilizados também. Nós também somos civilizados. Somos uma outra civilização. A gente tem uma outra forma de viver e de estar na vida, né? E de sobreviver, né? Então, é muito um questionamento sobre isso, né? Então, eu posso dizer que, há 20 anos atrás, eu era uma adolescente que não tinha tantos sonhos, porque talvez não precisasse. Eu estava muito no meu presente, né? Estava vivendo o momento presente. Hoje eu tenho muitos sonhos. Hoje eu tenho muitas vontades e muitos desses sonhos é de voltar a não ter que sonhar tanto. Porque se eu estou sonhando tanto, se a gente parar para pensar, o sonho está muito conectado com melhorias, né? Eu sonho, ou então alguma coisa, eu sonho, sei lá, você vê meus adolescentes falando, eu sonho em ser professora, eu sonho em ser atriz, eu sonho em ser modelo, ou nós que somos, né, já mais adultos, pessoas que têm filhos, eu sonho que meu filho passe na faculdade tal. Eu sonho em morar fora do país. Está muito relacionado sobre como é que eu posso dizer, uma estética que é muito voltada para o nosso visual. A gente vê no outro, a gente se projeta no outro, a gente se projeta no sonho dos outros, né? Fulano é assim, fulano se veste assim, fulano fala assim, eu quero falar como fulano, eu quero me vestir como cicrano. Não que isso não exista na nossa cultura ancestral, né? Por exemplo, na minha cultura, eu copiei a minha mãe.
né? Desde que nasce, a gente já sai copiando. A gente fala porque a gente copia. A gente enxerga porque a gente copia. Tudo é uma cópia, né? A gente vai copiando. A gente anda porque a gente vê um adulto andando, você vai lá e quer andar também, né? Então, é isso. Então, é uma coisa mais genuína, mais natural, né? E aí eu entendo que parece que o sonho está mais relacionado com desejar o que o outro tem. É uma impressão que eu tenho. Posso estar errada, né? Mas, assim, parece que os sonhos nossos de hoje em dia parece estar muito relacionado em desejar o que o outro. A gente se projeta no outro, né? Ou projeta no outro o que a gente não conseguiu realizar, que é o que a gente faz com os nossos filhos, né? Eu sou mãe, eu quero que o meu filho, eu fico pensando, eu quero que meu filho faça isso. Eu quero que meu filho seja artista também. Claro, ele vai ser o que ele quiser, né? Mas dentro de mim eu tenho esse desejo. Eu sonho, eu fico pensando. Tento materializar nele coisas que eu talvez não tenha conseguido fazer, ou que eu gostaria de fazer, que eu não me vejo capacitada em fazer ou realizar, então eu acabo projetando nele. É bem interessante essa ideia do sonho, porque eu acho que, de fato, o que você está dizendo é, na nossa cultura, o sonho é uma forma de nunca se satisfazer com o presente, né? Você está sempre olhando uma coisa que você não tem, que você deseja, você não vive aquele presente, que é completamente diferente do sonho. Por exemplo, se você lê as coisas do Davi Copenau, conversa com ele, né? A ideia do sonho como um aprendizado, como lugar de presentificação do conhecimento, né? Você está falando um pouco, achei interessante essa ideia de sonho, a concepção indígena de sonho, né? E eu não sei se você mencionou a sua mãe, e eu acho que eu vi muitas entrevistas suas, né? A sua mãe tem um papel fundamental aí na sua vida, né? A mãe da Zahri é a primeira pajé do seu povo, tá certo isso, Zahri? Que a Célia chama eu de não magé. posso dizer que do meu povo, mas da reserva de onde a gente nasceu, tanto ela quanto eu, que é em Canabrava. Eu não lembro de outra pessoa. Então, os parentes nossos também não, assim, minha mãe foi a primeira ali na reserva indígena Canabrava. Pode ser que em outra reserva tenha a Araribóia também, né, que é do povo Tenterrara, é no meu povo e é mais conhecido como Guajajara. Então, eu recentemente mudei, só para contextualizar isso, né, explicar isso, que eu mudei para Tenterrara, porque dentro do nosso povo a gente não usa Guajajara, é entre nós mesmos, a gente fala Tenterrara. O povo ia falar, a senhora é Guajajara? Eu ia falar para minha mãe, disse, não sei, eu não sou Guajajara, não, eu sou Tenterrara, eu sou verdadeira. Ela dizia assim. Então, Tenterrara quer dizer o povo verdadeiro. Então, não é só algo que eu inventei, não, né? Não fui eu que tive a primeira ideia. De vários povos já vem fazendo isso, que é se apropriando do nome que se identifica, que se sente representado dentro do seu povo. Então, continuo sendo Guajajara, mas eu quis valorizar o nome pelo qual o meu povo gosta de ser identificado. Então, Guajajara a gente não tem, não sabe exatamente qual a origem, né? A gente tem algumas ideias do que pode ser, mas não tem a origem, não sabe exatamente o que é. Então, eu quis mudar para Tenterrara também para valorizar. Mas então é isso. Então, mamãe, ela foi a primeira mulher pajé da reserva indígena Canabrava no meu povo, né? Então, eu vou estar sendo muito, como é que diz? Como é que a gente fala quando a gente está modesta? Vou estar sendo muito modesta se eu disser que é do meu povo, né? Não posso dizer isso, mas pode ser que tenha sido. Eu prefiro não arriscar. Eu ia te só complementar, perguntar um pouco dessa ideia da importância do conhecimento e desse fato, né, de a sua mãe ser uma pajé. Como é que é? Se a ideia do sonho para ela é uma ideia importante, isso tem uma relevância, uma discussão, né, essa ideia do sonho dentro dos ensinamentos da sua mãe, e também um pouco como que é a influência dela na sua obra, né? Como é o fato de você ser filha de uma pajé, de uma mulher tão pioneira, de uma mulher, imagino, tão forte, né, tão fundamental para a visão aí do seu povo. E até complementando, Tiago, aproveitando, como sonhar o futuro fora dessa ansiedade da civilização, né, que você fala, ou seja, qual é a relação do futuro com o ancestral, que eu acho que é alguma coisa que está muito presente na sua obra e que tem a ver com isso, né? É interessante isso, porque é difícil para mim responder essa pergunta.
Mas, assim, não sei se nos resta, não sei o que a gente pode fazer para, como sonhar, né? Eu não tenho essa resposta. Eu acho que isso é tudo muito individual, né, para cada um. Mas eu acho que a gente não pode também se apegar tanto ao futuro se a gente não resolver o presente, né? Então, e o nosso presente também, ele só vai se resolver quando a gente também se apegar ao passado, né? Não é se apegar ao passado, vou ressignificar aqui a palavra que eu falei, não é se apegar ao passado, mas não esquecer do passado, porque a gente é tudo o que os nossos antepassados foram. A gente é resultado dos nossos ancestrais. E as pessoas que virão depois de nós também serão resultados nossos. Então, o que nos resta é resolver o agora e não resolver o futuro, né? Como é que a gente vai resolver o futuro se a gente não se resolveu ainda aqui agora, né? Então, o que eu penso é que acho que a gente não pode esquecer a nossa ancestralidade. Eu percebo que, dentro dessa nossa civilização atual que a gente pertence, a gente se apega e hipervaloriza as palavras. Nós somos um povo da palavra, né? E é uma palavra que, às vezes, por exemplo, eu dou um valor para uma palavra. Eu dou um valor para a palavra amor. No meu povo, essa palavra não existe, a palavra amor. Não existe essa frase, eu te amo. Na língua portuguesa tem essa frase, eu te amo, e a gente hipervaloriza ela, mas amar alguém, para mim, tem um significado. Para ti tem outro. Para os também tem outro. Sei lá, para os evangélicos tem outro, para a galera da Umbanda tem outro, para o meu povo tem outro significado, né? Então, eu tenho uma coisa da hipervalorização da palavra, e justamente aqui, quando eu pergunto o que é ser civilizado, eu pergunto, é ser polido, é ser refinado, é ser intelectualizado? É justamente por conta dessa hipervalorização da palavra. A gente põe tanto poder da palavra que a gente esquece da essência do sentir e só ser aquilo que a gente está falando. Porque a gente impõe tanta força no significado do que ela pode significar do que você simplesmente ser aquilo que você está sentindo, né? Então, é uma coisa do discurso. Nós nos tornamos um povo do discurso, né? Você vai lá e, por exemplo, os artesanatos, que chamamos de artesanatos, as artes indígenas, esse brinco é um brinco maravilhoso. Vou dar um exemplo para vocês. É lindo, isso aqui é perfeito, né, minha gente? Desculpa, mas aqui é uma joia rara isso. E é feito por indígenas, por mulheres indígenas, que têm uma habilidade surreal. São mulheres muito inteligentes, mulheres muito refinadas. Olha o refinamento dessa joia. E por que ela não vale tanto quanto uma pedra preciosa, sei lá, que foi garimpada, por exemplo, como uma pedra de esmeralda, um ouro, né? Por que não vale? Por causa do discurso. Uma pedra de ouro poderia ser qualquer pedra. Vocês concordam comigo? Poderia ser qualquer pedra. Uma esmeralda poderia ser qualquer pedra. Eu cansei na minha infância de brincar dentro do rio e eu ficar catando pedrinhas. Tinha pedrinhas de todas as cores. Eu fazia coleção de pedrinhas. Eu achava elas lindas. Mas, para mim, elas tinham um significado ali. Mas, se você pega uma pedra que tem um valor, mas por que ela tem tanto valor? Por conta do discurso que a gente constrói em cima daquilo. Eu aprendi isso dentro dessa civilização. Então, eu aprendi que, para que as pessoas valorizem a minha arte, eu preciso elaborar um discurso. Então, quando eu faço um trabalho desse, eu busco elaborar um discurso bom, que eu possa questionar as pessoas sobre o que elas estão vendo, para que as pessoas possam entender. Então, eu estou me apropriando da tecnologia que destruiu a minha tecnologia, a tecnologia da minha cultura. Então, o que eu faço é uma negociação, né? Então, isso aqui é tão valioso quanto uma pedra de ouro, ou até mais. Porque aqui tem um significado que é diferente do significado que tem uma pedra de ouro, né? Porque a pedra de ouro está ali para você colecionar, para você mostrar, eu tenho poder sobre você, porque eu posso ter essa pedra, você não pode. Isso aqui ninguém dá, a gente não tem esse valor para esse brinco. A gente tem um outro valor que a gente tem. Sei lá, para um cocá,
né? Então, acho que eu fugi da pergunta, né? Aí eu vou viajando, né? Mas tu tinha perguntado da... Não, acho que você falou maravilhosamente da relação do futuro com o ancestral, né? Sim. Viajei mesmo. Essa ideia de passado, presente e futuro é uma ideia que entre o seu povo se dá da mesma maneira como a gente enxerga, entende? Nessa linearidade, como é que você leria essa ideia que você está dizendo, passado, presente e futuro, como uma coisa linear, um vem antes, um vem depois, né? O seu trabalho fala muito dessa ideia. Você parece às vezes que vem do futuro para nos contar uma coisa. Sim. E de uma certa maneira embaralha esses tempos. Enfim. Tem até, né, Tiago, a gente publicou numa edição passada da Zoom uma entrevista maravilhosa da Sandra Benites com a Clarissa Diniz, em que a Sandra fala que, para os Guarani, o futuro é o corpo caminhando, né? Essa é a frase dela, que o futuro é uma coisa relacional, é uma posição, e não um lugar fixo na frente, né? Isso sempre fica comigo, assim, eu acho muito bonito. Eu quero saber se na cosmologia tem terrar, e se para você tem um pouco isso também, que eu acho que vai ao encontro do que o Tiago está falando, quer dizer, não é uma coisa de passado, presente e futuro, de um tempo linear, do progresso moderno, né? Mas sim algo mais uma temporalidade própria de cosmologias não modernas, né? Que pensam o tempo de forma diferente. Eu penso assim que o tempo aqui na cidade ela está muito a serviço do sistema. Na nossa também, no nosso sistema. Só que é um outro formato de sistema, é um outro tipo de sistema, né? Por exemplo, na aldeia eu lembro muito. 8 horas da manhã a gente ia para o rio tomar banho. Tomava banho, acordava e ia direto para a roça, as crianças iam brincar, passava o dia inteiro brincando, né? Subindo em árvore, comendo fruta, ia para a roça. Lembro da minha mãe fazendo uma comida e levando para a roça, meus irmãos lá na roça. Eu já pequenininha, já trabalhava na roça também com meus pais, não tinha muito essa... Também era uma brincadeira, né? Era tudo uma brincadeira. Então, assim, tem uma coisa, a gente... tinha a época de plantar. A gente ia lá, encoivarava, ajeitava, adubava o terreno, né? Plantava. Depois vinha a época que a gente colhia e comia. Então, durante o ano, tem várias épocas. Nessa data a gente planta, nessa data a gente colhe, nessa data a gente precisa ter comida o suficiente até para quando a gente voltar a plantar de novo. Então, ela é muito... Eu não sei se eu posso dizer que ela é circular, eu não sei uma palavra boa para isso, né? Mas ela seria circular. E não tem a ideia do acúmulo, né? Tipo, eu vou plantar para eu ter mais do que o meu parente, né? Não. Aqui na cidade é tudo muito individual. Pessoa individualizada, porque eu precisei, porque eu sabia que se eu não fizesse para mim, ninguém ia fazer. Ninguém vai dividir essa comida comigo, porque aqui a comida você precisa pagar. E aí essa grana você precisa trabalhar para ganhar essa grana. Mas assim, para você trabalhar não é qualquer trabalho. Às vezes você trabalha para caralho e você não tem grana. Entendeu? Então, lá não precisava acumular para você ter dinheiro, para você pagar para ter as coisas, né? Então, é uma ideia de tempo que é muito diferente. Por isso as pessoas falam que o indígena é preguiçoso porque vive o dia todo na rede. Meu amor, até hoje, eu sinto falta de ficar na rede, deitado olhando o tempo, o céu, e vendo as pessoas conversando, ouvindo a minha mãe contando história, ouvindo meu tio cantando, de brincar lá com os meus irmãos, com meus sobrinhos. Aqui, parece que é uma coisa feia, é desagradável a pessoa parar. Parece que incomoda se a pessoa está em silêncio, se a pessoa ela não é comunicativa, se ela não sabe verbalizar num formato que seja tal qual como é exigido da gente, né? Então, o tempo aqui ele está muito à função desse sistema, que é um sistema muito capitalista, que é individualista, que ensina a gente que, para a gente ser uma pessoa bacana, a gente precisa se formar numa coisa, você precisa falar sobre todos os assuntos, você precisa conhecer sobre todas as paradas que estão rolando no momento, você tem que estar atualizado. E ser atualizado hoje em dia custa muito,
Está todo mundo com depressão, está todo mundo ansioso, tem gente que surtando, está todo mundo doente, né? Então, assim, desculpa, eu sinto muita falta de ficar na rede, porque eu estou uma pessoa adoecida. Eu estou uma pessoa que eu não tenho mais tempo, eu não durmo, eu não me alimento direito, né? Então, é um tempo que está muito a serviço da nossa destruição. Então, acho que a diferença está aí. Essa ideia que você falou, que eu acho que é muito interessante, do individualismo da nossa sociedade, de uma certa maneira também é muito presente na arte, né? Eu acho que a gente tem uma concepção de arte em que promove a ideia do artista, do gênio, do ego, da individualidade, né? O artista é sempre uma figura excêntrica, e quanto mais excêntrico, mais individual, né? Mais genial, mais valorizado. Você hoje em dia está dentro dessa indústria, né? De uma certa maneira se relacionando com nessa corda bamba aí nesse fio da navalha, digamos, né? Da indústria da arte. Como é que você acha como você lida com isso, né? Você percebe isso? Você sente que o seu modo de fazer é diferente? Você tem conflitos com relação a essa maneira como a arte consome, né? Essa individualidade? Todos os meus trabalhos, especialmente meus trabalhos todos, não só de artes visuais, mas todos são feitos com outras pessoas. O que eu tenho feito é isso que eu falei, eu tenho negociado com esse sistema. Eu sei que eu não posso ser contra o sistema, porque o sistema é muito maior do que eu. O sistema tem muito mais poder do que eu, o sistema é manipulador a ponto de me destruir. Então, o que eu faço é negociar com esse sistema. Então, o que eu faço? Por exemplo, esse trabalho no Aikue. Eu chamo um grupo de pessoas que eu penso assim, pô, fulano é muito bom na câmera. Essa pessoa vai conseguir captar as imagens que eu estou projetando na minha cabeça. Vou chamar fulano para vir comigo. Vou chamar cicrano para dirigir. Vou chamar cicrano para escrever. Ou então, atualmente, eu dirijo, eu escrevo e tenho me apropriado mais da coisa, né? Então, eu sempre estou em coletivo. Eu nunca faço sozinha, né? Não é uma coisa, eu não peguei a câmera e me filmei. Os textos, normalmente, eu escrevo e vou lá e coloco, são sempre coisas muito individuais dos meus questionamentos sobre a vida, sobre tudo, né? Mas é tudo muito feito em coletivo, então ninguém faz nada sozinho. Então, essa ideia de que o artista, para ele, quanto mais ele está valorizado, eu conheço muitos artistas, e realmente, aqueles que são mais exaltados são os que são menos querem fazer coisas em parceria com outras pessoas. Porque também existe uma hipervalorização em você conseguir fazer tudo sozinho, mas ninguém faz nada sozinho, né? Então, há uma contradição aí. Então, assim, mas eu também me sinto individual. Às vezes, eu digo, eu tenho hipersensibilidade com barulho, eu não consigo me concentrar se tiver muito barulho. Eu estou tendo dificuldade, por exemplo, para gravar uma cena, porque tem muita gente conversando e eu não consigo me concentrar naquilo, né? Então, mas por que eu não consigo me concentrar naquilo? Porque é um sistema que é muito fora do meu alcance, do meu controle, que é muito diferente das coisas que eu fui programada, né? Então, estou tendo que me adaptar. Então, dentro de todos os trabalhos, eu vou me adaptando a cada sistema, a cada formato. Então, é isso. Então, eu me sinto também individual. Eu preciso me trancar dentro de um quarto para eu conseguir memorizar um texto que eu tenho muita dificuldade de memorizar, por exemplo, né? Então, eu me tranco dentro de um quarto, eu preciso ficar sozinha, eu preciso me individualizar para poder eu conseguir mostrar alguma coisa para as pessoas, né? Trazer alguma coisa para as pessoas. Então, isso não é algo meu, mas é algo que o sistema nos obriga a ser. Então, quando eu era mais coletiva, né, continuo sendo, mas eu também me percebo individual, também me percebo egoísta, porque o sistema nos obriga a estar nesse lugar, né? Então, o que eu penso é, por que eu vou brigar com o sistema? Por que eu vou dizer assim, não, eu vou tentar negociar, vamos negociar com esse sistema, né? Então, o que eu tenho dito é que o sistema me usa, eu vou usar ele a meu favor.
Se eles estão me usando a favor deles, eu vou usar eles ao meu favor. Então, seria um pouco isso, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, até trazendo um pouco o debate para o campo da fotografia. É uma impressão um pouco pessoal também, mas me parece, por exemplo, quando você, no final desse filme, que a gente tem um fade para o branco, né, fade to white, que é quase como se a gente estivesse sendo cegado pela luz, né? Você está saindo daquela máquina, né, da máquina da civilização, e é quase como se, para você se libertar dessa máquina da civilização, você precisasse passar por um processo de cegueira, né, abandonar um pouco o monopólio do visual para poder ser contaminado por outros sentidos, né? E os seus filmes são muito sinestésicos, eu sinto, assim. Não sei o quão conscientemente você constrói isso, mas nesse filme mesmo, acho que a música, né, a trilha sonora é fundamental, né, é uma trilha sonora algo futurista, né, mas o que a gente está vendo na tela, o cenário, ele é um cenário meio pós-industrial, dilapidado, né, então tem aí um contraste bem acentuado aí. Você tem, além do som, né, as texturas das paredes, assim, é muito nítida a sua câmera, né, tudo é muito bonito, muito bem composto. Então, eu vejo muito essa sinestesia nos seus filmes. E eu queria saber se essa contaminação dos sentidos é para você um caminho para esse reencantamento, digamos assim, né? Quer dizer, sair um pouco de um excesso de visibilidade, né, de uma inundação de visibilidade contemporânea, em prol da visualidade, né, que tem relação com a capacidade de sonhar, né, de imaginar algo novo, que não tem necessariamente a ver com a visão, mas que tem a ver com a imaginação, né, com o olhar. Não sei se ficou claro, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, na sua construção, na construção dos seus filmes. Vamos lá. Para quem não sabe, os meus pais, ambos, ficaram cegos, né? Então, numa determinada idade, época da vida, eles ficaram cegos. E eu tenho um tio Raimundo, que ele é cego desde jovem, desde pequenininho. E ele tem uma habilidade surreal com as mãos. Eu acho que vocês, isso não é novidade, não sou eu que estou criando, inventando, que quando você perde um dos sentidos, os outros afloram, né? Uma coisa assim, acho que vocês já ouviram isso aí em algum lugar, né? Então, o meu tio, ele tem uma habilidade manual com as mãos e um ouvido muito, muito bom. E ele esculpe coisas de madeira. E ele é cego desde de novinho, assim. E ele construiu a casa dele, mesmo sendo cego. Ele fez a casa dele com barro, colocou o telhado. Então, assim, tem uma capacidade... Ó, vocês viram que minha família é artista, todo mundo é artista, né? Então, tem uma capacidade ali muito genuína e muito brutal, no melhor sentido da palavra, né? Então, a minha mãe, que tinha... no meu espetáculo no Aziraí, eu falo que minha mãe ela usava 3 tecnologias de ponta para curar as pessoas, que eram as mãos, as plantas e o canto. Então, a mamãe ela tinha uma sabedoria muito grandiosa com as mãos, que ela conseguia curar uma dor, ou recolocar um osso no lugar, ou saber o sexo da criança só em tocar, né? Então, assim, tem uma sabedoria que é assim, é surreal. A mesma coisa com as plantas também. Você saber essa planta serve para isso, essa planta vai curar isso, essa planta vai tirar a enxaqueca, essa aqui vai curar... E a mesma coisa com o canto. Minha mãe curava com canto. Então, tem uma coisa que, para mim, enquanto artista, me interessa muito questionar o que a gente enxerga hoje em dia. Por isso, a pergunta, o que seremos capazes de enxergar daqui a 20 anos? Né? Então, eu estou fazendo essa pergunta para mim também. Não estou fazendo para quem está assistindo, para quem vai assistir isso aqui, sei lá, daqui a 20 anos. Estou fazendo essa pergunta para mim também. O que eu vou ser capaz de... Porque eu não sei o que eu vou ser capaz de enxergar daqui a 20 anos. Né? Então, essa ideia de visão, para mim, é uma coisa que mexe muito comigo. Então, nos meus trabalhos, eu estou sempre trazendo esse questionamento sobre o que a gente está enxergando, por que a gente valoriza tanto o que a gente vê. Né? É real o que a gente está vendo?
É real o que a gente está sentindo? É real o que a gente escuta? Hoje em dia, a gente só escuta barulho de carro, de moto, de metrô, de avião. É um barulho ensurdecedor. A gente não ouve mais assim, o silêncio. Não dá mais para ouvir o silêncio. Até quando está silêncio, não tem silêncio. Né? Então, todas essas coisas, para mim, me traz um impulso de... Eu falei, que é isso? E a nossa arte contemporânea, ela hipervaloriza também a perca dos nossos sentidos. Né? Tá aí o audiovisual, a televisão, o cinema, os nossos livros. A gente não consegue mais imaginar nada, a gente precisa ler para poder conseguir imaginar. Né? Então, é uma coisa... Enfim, não estou fazendo uma crítica sobre a leitura, né? Mas estou fazendo uma crítica sobre nós. Né? O que a gente está fazendo? Né? Então, por que também a gente não vai conseguir imaginar uma imagem na nossa mente? A gente só consegue imaginar se a gente vê uma imagem. Então, por isso que é tão importante pensar a imagem. Para mim, eu penso a imagem nisso. Eu quero questionar aquela imagem. Quando eu ponho um fundo branco ali, eu quero que as pessoas sintam um desconforto ao olhar. Porque tem uma ideia de que, quando a pessoa está cega, tudo escurece. É uma ideia, né? E, na verdade, não. Eu já questionei, já perguntei para o meu tio, perguntei para a minha mãe, que cor é? Né? E não, é uma coisa acinzentada, é branco, não tem escuro. Né? E por que a gente sempre vai lá e acha que escurece? Né? Por que só o escuro é que cega? Não, o branco também. A ideia de estar toda protegida, né? Estou me protegendo também de tudo, estou protegendo o meu nariz, eu tenho que me proteger do ar que eu respiro. Né? Então, enfim, tentando voltar para a pergunta, eu me interesso muito pela sensorialidade. Eu tenho um filho de 6 anos, que ele é uma criança autista, e ele é autista não verbal. Então, isso também, para mim, é algo que me impulsiona também nas minhas artes, assim como a cegueira dos meus pais, né? A não comunicação verbal do meu filho. Ele está igual papagaio agora. Eu falo assim, fala água, aí ele, água. Aí eu digo, fala que me ama, fala te amo, ele te ama. Né? Então, ele está começando a falar agora, e ele está igual papagaio, falando coisinhas, e ele tem um interesse específico por matemática. Vê só, matemática é uma coisa da nossa sociedade atual. Né? Então, qual seria o interesse do meu filho se fosse um tempo atrás? Né? Fico me perguntando. E aí você vê que o número de autistas hoje em dia também, assim, né? Cresceu muito. Por quê? Né? Eu fico me perguntando por quê dessa nova geração. E aí eu faço um questionamento. Eu falei, meu filho ele é muito esperto, porque no mundo em que hoje a gente é obrigada a se comunicar verbalmente, ele silencia, ele é inteligentíssimo. Né? Então, assim, eu não estou afim de falar. E aí eu estava lendo outro dia que os autistas não verbais, não é que eles não saibam falar, só que tem uma chavezinha que ele precisa virar, para ele entender a importância da comunicação verbal. Então, ele não consegue desenvolver a comunicação verbal porque ele ainda não virou essa chavezinha, por que tem que usar a comunicação verbal. Mas vê só, e por que a gente tem que usar a comunicação verbal? Por que eu estar calada, só olhando no teu olho, não pode comunicar? Por que, sei lá, a forma como eu sento não comunica? E comunica, né? Mas a gente precisa sublinhar falando. Se eu não falar, eu não sou ouvida. Eu não sou vista. Né? É muito interessante isso que você fala, porque a imagem não tem relação apenas com o visual, né? Não. Como você mesmo falou, as pessoas cegas elas também imaginam, né? E a gente também vê imagem nos nossos sonhos quando a gente está de olhos fechados, né? Não, eu lembro de mamãe depois que ela ficou cega, ela, sei lá, a pessoa vinha lá no quarteirão
quatro quarteirões à distância, ela ouviu o passo da pessoa, ela dizia, fulano está chegando. Chocada, gente. Duvido que a gente conhece quem está vindo só pelo caminhar. É um salto alto, é uma bota, não vai saber quem é, né? Difícil. Essa sua fala, o Tiago vai falar já, eu só queria ler rapidinho essa citação da Zahri, que eu acho muito boa. Citação não, a voz em off dela no filme, que acho que tem a ver com isso, né? Os olhos são nossas máquinas de desejo. Só desejamos o que vemos. Vemos o mundo pela perspectiva das máquinas. Quer dizer, é uma crítica desse monopólio da visibilidade, né? Sim. Talvez um apelo à inflexão de outros sentidos. Porque hoje, assim, por que eu sou vista? Por que as pessoas estão passando a me conhecer? Por causa das máquinas. Eu estou na televisão, estou no teatro, estou nos livros, eu estou nas fotografias. Estou sendo vista e estou fazendo uma crítica a isso. Eu falei assim, as pessoas só podem enxergar através das máquinas. As pessoas só acreditam se for nas máquinas. No Spotify, no iPhone, no Samsung. Né? A gente não consegue mais viver sem um computador, minha gente. Eu não consigo. Eu não consigo viver sem um celular. Eu sou viciada em celular. Então, eu só consigo enxergar o mundo através das máquinas. É uma crítica para todos nós, né? Dizer assim, por que a gente tende a não querer desapegar. Outro dia, minha amiga estava numa crise, numa deprê, assim, né? Numa ansiedade, estava bem mal, bem ferrada. Aí a minha amiga falou assim para mim, ela disse assim, eu vou te passar o contato da minha psicóloga, da minha terapeuta. Eu falei, massa, me passa aí o WhatsApp dela. Ela disse, ela não usa o WhatsApp. Aí eu falei, caramba, e agora? Eu falei, então, ela disse assim, você tem que ligar para ela. Liguei, deu na caixa postal. Aí eu falei, amiga, não está dando para eu me comunicar com essa pessoa, porque né, eu ligo para ela, dá na caixa postal. Quase uma impostura ligar para alguém hoje. Eu nunca ligo para ninguém, na verdade, né? E aí eu disse assim, eu fiz, aí depois eu analisei. Ela disse assim, amigo, mas assim, olha, ela é muito boa, confia, acredita. Liga de novo, tenta de novo, porque ela vai te ajudar. Mas eu desisti. Olha só, eu desisti. Então, assim, se eu desistir, o que eu vou cobrar das outras pessoas? Né? Vou cobrar das outras pessoas o quê? Então, foi isso. Eu desisti. Eu falei assim, gente, não, tem outras. Como eu estava. A gente está num tempo de muito imediatismo, né? Eu sou muito imediatista. Então, eu estava desesperada, eu estava chorando muito, eu estava precisando ali conversar com um profissional que pudesse me ajudar. Naquele momento, aquela pessoa não estava podendo me ajudar. Eu precisava de alguém que pudesse me ajudar naquele momento. Então, fui atrás de alguém que estava mais acessível, alguém que domina a tecnologia, alguém que domina a máquina. Entendeu? Alguém que estivesse disponível ali no WhatsApp na hora que eu estou precisando. Né? Então, assim, sei lá, você se envolve num projeto, você tem tal data para fazer. Tudo hoje em dia, reunião é pelo Zoom. Não o nosso Zoom da revista, né? Mas reunião é pelo Zoom, é pelo Meeting, é tudo feito em grupo de WhatsApp, não é mesmo, gente? Estou inventando isso, não. É tudo assim. Então, não tem como você viver, existir nesse mundo se tu não estiver conectado, né? Então, é uma crítica para todos nós, para mim também. Oi. Eu acho que é bem no sentido disso que você está trazendo, né? Que é bem interessante você colocar nesse viés do que a gente está passando, essas transformações, e você se colocar também, né, nesse processo e enfrentar com tanta clareza todos esses processos que a gente enfrenta com as máquinas. E essa questão última que você faz, o que é ser civilizado, é muito bom, e muito bom terminar com pergunta também, porque a gente fica se perguntando, e eu acho que é meio que a partir do outro que a gente olha para a gente, né? E aí eu queria saber, assim, se você, nesse processo desses dois mundos, se você sente que está sendo civilizada também, de algum jeito. O que é ser civilizado, se você sente isso também? Eu sinto que
eu não vou dizer que eu estou sendo civilizada, mas eu estou sendo recivilizada, né? Eu acho que todos nós estamos passando por um processo de recivilização, né? E é um processo doloroso, né? Não só eu, uma mulher indígena que nasci numa comunidade, que tenho como a minha primeira língua uma língua originária do nosso país, né? Não foi só eu que me recivilizei, né? Então, assim, eu acho que a grande agressão contra os povos originários é que essa outra civilização chegou com o intuito de apagar essa outra civilização que já existia. Esse é o processo de agressão, né? Então, o que eu entendo é que, mesmo depois de tantos anos de tentativa, vou até usar essa palavra, tentativa de recivilização dos povos originários, vê só o quanto que a gente continua fiéis à nossa cultura. A gente conseguiu manter mais de 270 línguas. Hoje eu não uso mais a palavra dialetos, eu uso a palavra línguas. Por quê? Porque que na América Latina, espanhol, italiano, francês, português, o que são chamadas de línguas? E por que dentro do nosso país, que existem tantas línguas, a gente fala que é dialeto? Né? Não é dialeto, é quase como se fosse uma tentativa de inferiorizar essas línguas e como se elas fossem restos de uma língua que existiu algum dia. E não é. Foram línguas que se mantiveram vivas até hoje. E, até hoje, a gente mantém viva também as nossas tradições, que são milenares. Então, a gente é um povo muito fiel. A gente podia ter perdido tudo isso, porque fomos estuprados culturalmente, né? Você vê que quando os invasores, eu sei que essa palavra machuca, né? Mas assim, eu não consigo usar outra palavra. Quando os invasores chegam aqui no nosso país, eles trazem vestimentas. Aí eu estou usando a vestimenta, não estou falando da roupa, mas vestimenta num lugar de vestir uma pessoa que está despida, alguém que é vergonhoso, um corpo despido é vergonhoso. Então, você vai lá e veste aquela pessoa para que ela se torne uma pessoa sociável, uma pessoa com que você possa conversar. Você ensina ela uma nova língua, ensina não, você obriga ela a falar uma nova língua para poder se comunicar. E por que você está ensinando uma nova língua para aquela outra pessoa que está ali? Para você dominar aquela outra pessoa que está ali, né? Aquela outra cultura. Então, você domina aquele povo que está ali, e quando você domina aquele povo te serve. Então, tudo isso é uma estratégia. É consciente ou inconsciente? Eu acredito que é consciente. Então, até hoje, a nossa sociedade, ela continua na tentativa de dominar essa cultura que já existia aqui. Apagar as nossas línguas, apagar as nossas culturas, as nossas danças, os nossos ritos, né? Ao invés de acolher, né? Então, eu acredito que somos um povo que foi recivilizado, mas continuamos fiéis à nossa cultura, né? Porque houve uma tentativa, mas ela não foi concretizada, né? Enfim, nesse trabalho especificamente, né, todos os meus trabalhos eu falo na minha língua originária, que é o Zengueté, e aqui não tem uma tradução. É justamente porque me interessa que as pessoas ouçam essa língua e que não entendam.
Imagina quando chegou essa outra língua e os nossos antepassados, os nossos, não estou falando do meu, não, estou falando do nosso, do que os nossos antepassados não conseguiam entender o que é aquela outra língua que veio de fora. Então, eu precisava aprender aquela língua para poder servir aquele povo, para a gente poder, né, os nossos antepassados, levar eles nos lugares que interessava para eles, para extrair as coisas, as riquezas do nosso país, que era o que interessava para eles. Enfim. O Davi Copenau fala muito, né? Eu tive que aprender português para poder me defender de vocês, né? Foi uma imposição, uma luta para ele, uma resistência, mas também uma forma de conseguir acessar essa luta, né? Entrar e lutar dentro desse sistema, né? A presença do português, que não é nada natural. O outro filme, o título de outro dos filmes da Zahri, que figuram na revista, vai nesse caminho também, né? Eu Ainda Resisto, né? O Aikue. Temos alguma outra pergunta, gente? Tem ali, aqui também. Pode. Eu vou tentar ser bem breve. Admiro muito o seu trabalho, já trabalhei com você, já trabalhei com pessoas, artistas originárias incríveis. Eu tenho uma ancestralidade quilombola e me toca muito na sua fala essas questões de desvirtuar o sistema, como fala a Day Molina, hackear o sistema e estar dentro dele para poder, dentro dele, desconstruí-lo, né? Poder se fazer ouvir e tudo mais. E, recentemente, como artista e trabalhando nesse meio, eu percebo muito falas de colegas originários e de pessoas negras que ouvem que agora é o tempo bom para ser indígena, agora é um tempo muito bom para ser negro, porque há um acolhimento muito grande, há uma necessidade muito grande de exposição nas mídias, porque a mídia quer isso, porque ela lucra em cima disso, né? Dessa exposição nossa, da nossa ancestralidade, das nossas tradições, dos nossos vínculos. Então, agora eles entenderam que há uma rentabilidade em cima disso. Isso é doloroso. Então, eu queria saber de ti, que está trabalhando há muito mais tempo, se tu já enfrentou uma situação nesse sentido de, assim, você vem de uma origem muito escalada no que eles chamam de tradicionalmente indígena. Mas eu tenho amigas que se reconheceram indígena recentemente, porque não foram criados sabe? Foram criados na cidade, foram criadas com esta cultura civilizatória e agora estão retomando, sabe? Estão nessa crescente de voltar. E elas ouvem com muita frequência de você não é indígena o suficiente, ou você não é indígena, sabe? E isso acontece muito também na minha cultura, assim. Meus avós, meus antepassados foram quilombolas e tudo mais, mas eu fui criada na cidade, fiz faculdade e tudo mais, então eu já ouvi que eu não sou negra o suficiente para certas coisas. Enfim, era mais nesse sentido de como você entende essa divisão que a sociedade impõe para estes corpos que não são os corpos civilizados e que eles cooptam para lucrar em cima. Faz de novo a tua pergunta, por favor. Como você entende essa... porque é difícil elaborar para mim também. Como você entende que a indústria, de certa forma, se apropria das nossas trajetórias, da nossa ancestralidade e usa ela contra a gente, jogando nós contra nós. Do tipo, você é indígena o suficiente, você não é. Você tem uma tradição, uma ancestralidade nata. Você não tem, porque você descobriu isso agora, está se reconhecendo agora. Bom, primeiro que, assim, não acho que o sistema está fazendo um favor para a gente, né? Acho que, antes de tudo, eles estão precisando, eles estão sendo obrigados
a ter que falar da gente, porque agora a gente está vivendo uma nova era, um novo momento em que o sistema está sendo obrigado. Antes, ninguém me procurava. Imagino que vocês também, né? Que procurava assim, né? A mulher, o pessoal da LGBTQIA+. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa bissexual, eu já ouvi tipo várias coisas, tipo assim, você é indecisa, você é não sei o quê. Não, meu amor, eu sou muito bem decidida, né? Então, assim, enfim, povo negro, né? Então, eu acho que tem uma diferença em dois lugares. Primeiro, o sistema está sendo obrigado a ter que nos incluir, né? Que seja nos livros, que seja no cinema, que seja na música. E sobre quem nasceu dentro de uma aldeia e vem para a cidade, ou quem nasceu na cidade e se reconhece indígena e quer retornar, ou que seja retornar para uma aldeia, ou que seja retornar para si, né? Eu acho que são duas vertentes diferentes que se dialogam. Eu ouvi falar sobre autodeclaração indígena muito recentemente. Eu desconhecia. Então, se alguém chegasse para mim e dissesse assim, olha, eu sou indígena, eu falo, ah, tu é de onde, então? Tu é de onde? É filho de quem? Né? Porque, para mim, isso não tem uma maldade, não tem uma malícia. Se eu digo, sei lá, você chega comigo, vai lá na minha aldeia e eu te apresento para o meu tio. Tio, essa aqui é minha amiga e ela é indígena. Ela vai dizer, ah, ela é filha de quem? É de onde? Né? Então, ali tem uma coisa que é um formato educacional que é muito diferente da educação que é da cidade. Então, assim, eu acho que existem dois meios, né? Existem duas histórias sendo contadas nesse sentido. A pessoa que se autodeclara indígena. Hoje, eu entendo o tamanho da importância de uma pessoa se autodeclarar indígena. Antes, quando eu ouvi falar a primeira vez, eu não sabia. Eu não sabia do impacto da força que era uma pessoa se autodeclarar indígena. Porque eu sei que hoje, se a gente para pensar, todo mundo é descendente desse povo originário, né? Então, quando a pessoa, sei lá, a pessoa tem o maior orgulho de dizer que eu sou descendente de italiano, sou descendente de português, vou tirar meu passaporte. Tem muito orgulho, né? Então, a gente tem muito orgulho de aprender a falar inglês, por exemplo. É a língua universal, a gente precisa aprender a falar inglês para poder se comunicar com o mundo. A gente tem muito orgulho de falar isso, a gente fica, I'm sorry. Né? Então, assim, por que a gente também não tem orgulho das nossas origens, das nossas línguas, né? Então, agora tem uma outra coisa diferente que tem as pessoas que estão ali defendendo a sua autodeclaração, falando da importância daquilo, do quanto que aquilo representa. Hoje eu reconheço, eu tenho muitos amigos, parentes que são autodeclarados e que estão ali no processo de retomada, que estão entendendo, mas eu não vou ser essa pessoa que vai validar isso, né? E vice-versa. A pessoa também não pode querer que eu valide isso, porque a minha história é outra, né? Eu vim de uma reserva indígena, nasci numa aldeia. Isso não me faz ser mais indígena por conta disso, né? Mas ali tem algo que não se aprende na cidade, por exemplo. Eu estou trazendo uma coisa comigo que não foi na cidade que eu aprendi. Quando recebi o Prêmio Shell, né, minha gente? Então, assim, na premiação, eu falei assim, eu não aprendi o teatro na escola de teatro, eu aprendi com os meus ancestrais. O povo indígena é naturalmente teatral. As nossas danças, os nossos ritos, os nossos cantos, tudo isso é teatro, genuíno. Então, quando eu digo isso, eu não fui para uma escola de teatro, eu não fui para uma escola de cinema para eu, sei lá, desenvolver um filme como esse. Eu não fui para uma escola de atuação. Obviamente, com os meus trabalhos, eu fui desenvolvendo ainda mais o que eu já sabia, o que já me pertencia, né? Então, o audiovisual também é uma cópia
da nossa ancestralidade. O cinema é uma cópia da nossa teatralidade genuína. O livro é uma cópia, é uma evolução das nossas contações de histórias. Então, são coisas que foram desenvolvendo, né? Então, é isso. Eu não... hoje eu respeito, hoje valorizo, sei o quanto que é importante, justamente porque eu fui ouvindo um e outro, né? Mas é isso, o sistema ele está sendo obrigado. Não é que ele diz assim, olha, agora vamos dar voz aos povos indígenas, vamos dar voz às travestis, aos negros, às mulheres. Não, eles estão sendo obrigados a ter que nos incluir, porque assim somos a maioria, e esse sistema sempre fez a gente acreditar que a gente era a minoria. No fundo, não é. Por isso que hoje é importante, sim, a autodeclaração, a pessoas afirmar, eu sou bissexual, gosto de homem, gosto de mulher. Eu sou pansexual. É importante a gente falar sobre quem somos, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa artista, uma mulher indígena artista, estou aqui falando de um trabalho, estou super séria, comportada numa roupa, mas assim, eu danço funk, eu desço até o chão, né? Então, assim, o que isso representa? Isso tira a minha capacidade criadora de ser uma grande artista? Não tira. Mas o que o sistema faz é modelar, moldar as pessoas, criar uma imagem que venda. E você criar uma imagem que venda, você tem que se polir. Você tem que se encaixar dentro de uma caixinha. Se civilizar. Eu peguei aqui um artigo da Gerá Guarani, que chama Tornar-se Selvagem. Eu vou ler só um trechinho, porque eu acho que ela vai um pouco na mesma direção que você, pela palavra contrária. Aqui. Aqui. Ela começa falando sobre... Bem, ela é casada com um antropólogo, né? E aí ela fala, uma das coisas que eu digo para os mais velhos e para vocês de Uruá, em momentos de encontro, é que seria importante fazer antropologia na cultura de vocês. Tirar o Guarani da aldeia para ele ficar na casa de vocês e observar vocês todos os dias, sentir, refletir, tentar entender, fazer relatórios, produzir uma tese de capa dura bem bonita, com muitas páginas, gráficos e referências, e concluir, e para concluir, dizer aos de Uruá para se tornarem selvagens, para que se tornem pessoas não civilizadas, pois todas as coisas ruins que estão acontecendo no planeta Terra vêm de pessoas civilizadas, pessoas que não são, teoricamente, selvagens. Então, é só pensando que esse jogo entre selvagem e civilizado, ou ancestral e futuro, de alguma forma, a minha pergunta seria assim, é possível atravessar, porque não tem como voltar antes dessa invasão. A invasão está dada e a violência está nos corpos, todos eles, né? E está na presença nas aldeias, está em todos os lugares. Como você pensaria esse trânsito ou essa travessia para um outro lugar? Ou o que ser selvagem, ou fazer essa pergunta sobre a civilização, pode ajudar os de Uruá, ou os Caraí, a irem para um outro lugar menos destruidor? Agora eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta. Por que dói tanto, né? Na verdade, para a gente não dói a palavra selvagem, mas quem chama ou uma outra pessoa de selvagem dói mais para ela do que para quem está sendo chamado de selvagem. Parar para pensar, né? Que a gente joga para o outro o que a gente não gosta, né?
Então, tipo assim, mas você para pensar, por que é tão ruim essa palavra? Por que o significado dela é tão ruim? Selvagem vem de selva, de ação, selva que age. Então, eu acredito que não tem como voltar atrás. Eu não tenho mais como voltar para a minha história passada, né? Acho que é isso que tu está dizendo. Então, aí, vou dar um exemplo de mim. Eu, Zahri, não tenho mais como voltar atrás. O que veio comigo, veio. E o que não veio, não veio. Eu não tenho mais como ir lá buscar o que não veio comigo. Né? Então, como que eu posso... eu entendo... Vou trazer aqui o nosso tema agora. Né? Eu estava no meu apartamento, trancada, e aí, quando eu vou para o banheiro, dá para ouvir os vizinhos. Aí os vizinhos estavam falando de uma matéria que provavelmente era eu, do Falas da Terra. Né? Aí a mulher falou, disse assim, estavam conversando, ela nem imagina que eu estava lá do lado, né? Elas estavam conversando, acho que ela é uma mulher com o marido dela, e ela estava falando com o marido, disse assim, mas estão falando que a natureza, não sei o quê, que a gente que está destruindo a natureza, que não sei o quê. Estava falando um tema muito específico que foi falado no Falas da Terra. Pensei assim, devem ter assistido o Falas da Terra e estão comentando. Ela disse assim, gente, mas assim, numa tragédia dessa, relacionando com a tragédia que está acontecendo agora. Né? E às vezes, mas numa tragédia dessa, eu acho tão indelicado falar que a gente que estamos destruindo a natureza, que a natureza está só se vingando, usar alguma coisa assim. Né? Acho tão indelicado num momento que tem tanta gente sofrendo, né? Gente perdendo tudo, né? Perdendo casa, perdendo os animais, não sei o quê, nananã. É muito indelicado, e aí vem a pessoa querer dar uma lição de moral, nananã. Eu parei para pensar, eu fiquei assim, por que no próprio Falas da Terra tem um texto que fala isso, né? Por que as tragédias de fora tocam mais a gente, né? E as que estão aqui mesmo, quando não é contigo, não te afeta. Quando não mexe no teu bolso, não vai te afetar. Né? Por que agora está afetando? Por que, por exemplo, quando um indígena é assassinado, não vira um super noticiário? Por que não comove as pessoas? Né? Então, quando o indígena vem e fala sobre... O próprio Ailton Krenak mesmo tem um texto que ele fala que os povos indígenas já vêm avisando há muito tempo que a natureza... Né, é isso, não é uma vingança da natureza. A natureza não é como a gente que se vinga. Né? A natureza ela tem a consequência. Você faz, a consequência vem. Assim é com a gente também, né? Tudo que acontece com a gente é consequência das nossas ações. Então, o resultado é consequência de tudo do que foi feito, do que aconteceu, do que nós fizemos com a natureza, do que a gente criou em cima da natureza. Né? A natureza ela tem um ciclo que é natural. Então, se você vai lá e rompe isso, se você põe concreto numa terra, em algum momento ela vai rachar, a água vai subir. É isso. Se o ar está contaminado, se a gente contamina o ar, em algum momento a gente não vai ter mais ar para respirar. É consequência. Né? Então, por que isso machuca tanto? E aí, a gente se culpar, se responsabilizar por isso, por que isso machuca tanto? Né? Mas, assim, se alguém fizer algo comigo, eu vou culpar o outro. A gente culpa o outro, é natural da gente. Né? A gente não quer ser responsabilidade. Fulano fez isso comigo. Por que a natureza não pode fazer? Né? Então, eu entendo que é a resposta da natureza. Né? A natureza está dizendo, olha, fizeram isso comigo, agora eu não estou mais aguentando, vou lá e, aconteceu isso. A gente faz isso, porque a natureza não ia fazer. Né?
Mas, enfim, então, eu me pergunto eu disse assim, não tem mais como a gente voltar. Realmente, não existe essa possibilidade de retornar. O que ficou para trás, ficou. O que a gente construiu, está construído. Não tem mais como a gente desconstruir, não tem mais como a gente dizer assim, vamos eliminar o celular, as câmeras, o cinema, o computador, o concreto, os prédios. Não tem mais como, nem tem bomba suficiente para isso. A gente quer fique anos criando bomba para poder destruir tudo que a gente vê, não vai rolar, né? É mais fácil a gente se explodir do que as coisas que a gente construiu, porque é muito tempo. Então, não tem mais como voltar atrás. Mas o que eu entendo que vamos negociar com aquilo que a gente construiu. Como que a gente pode não se aprisionar tanto com o que a gente construiu, a gente não ter hipervalorizar a nossa inteligência. Eu acho que essa hipervalorização da nossa inteligência, da nossa capacidade, é o que está destruindo com a gente mesmo, com a nossa natureza, nós, nosso eu primeiro, né? A nossa natureza interna e externa. Então, eu acho que é algo de buscar, não buscar o que já passou, mas buscar aquilo que a gente não pensou. E nisso, os povos indígenas, eu vou ser modesta. Os povos indígenas, realmente, o Nilton Krenak tem razão. A gente já fala isso há muito tempo, só que a gente sempre foi considerado um povo romântico, um povo ingênuo, um povo que não é sábio, que não é inteligente, que não desenvolveu o suficiente, que as nossas artes elas não são refinadas, que nós não sabemos nos comunicar tão bem. Mas e aí? A gente continua lá, tentando manter a floresta de pé, continuamos sendo românticos, né? Pensando numa ideia de sempre falando sobre ancestralidade, e a gente sempre clicando na mesma tecla, né, sobre ancestralidade, e ancestralidade é o que vai nos salvar. Por isso, Ailton Krenak tem toda a razão, o futuro é ancestral. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Eu queria só complementar, eu acho que uma coisa muito interessante que você falou, né? Mesmo que muitos indígenas, por exemplo, não tenham o cinema, né, como uma tecnologia, eles têm um conhecimento tão profundo que são hoje talvez a força mais revolucionária, interessante, original dentro da produção cinematográfica, né? É o indígena se apropriando dessa tecnologia, né? E eu acho que isso que você está falando também desse conhecimento da natureza é uma prova muito grande de que vocês detêm, talvez, o conhecimento, né, e a tecnologia mais avançada para a gente aprender a lidar com esse buraco em que a gente se meteu, com essa destruição em que a gente construiu para nós mesmos, né? Eu ia só para concluir aqui, além de agradecer todo mundo, pensei aqui um pouco no começo da fala, na minha um pouco vergonhosa pronúncia do título dos seus filmes. Ver se você poderia, talvez, compartilhar com a gente uma palavra em Zengueté, que a gente poderia levar dessa fala, se você poderia nos ensinar alguma coisa da sua língua, uma expressão, uma palavra, Tem uma frase que eu sempre falo, no meu espetáculo eu falo, geralmente quando eu vou me apresentar em algum lugar eu falo Zanekarok, que é falando boa tarde, boa noite, Herurueté Catuaicó Aise Penessacpa. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. É só isso. Zanekarok. Zanekarok pode ser boa tarde ou pode ser boa noite. Boa noite se você estiver chegando. Se estiver indo embora, é Zauri. 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 Muito obrigado, Zay. Obrigado, Zé.